Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Raja Janarandana Yashodanandana Raja Janarandana Yashodanandana Raja Janarandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Então, dando continuidade ao nosso estudo do Srimad Bhagavatam, hoje vamos ler o capítulo 3. Nós terminamos, não foi? Sim. Vamos ler o capítulo 3, o casamento de Sukanya com Tyavana Muni. Então, como de costume, aqui em Vrajadama, nós vamos ler todo o capítulo para a gente ter uma visão geral desse capítulo. E amanhã nós iniciamos o capítulo desde o primeiro verso. Este capítulo tem 36 versos. Então aqui também Prabhupada faz um pequeno resumo. Este capítulo descreve a dinastia de Sharyati, outro filho de Manu, e também comenta a respeito de Sukanya e Revati. Devagya Sharyati deu instruções sobre o que se deve fazer na cerimônia ritualística realizada no segundo dia do Yajna dos Angirasas. Certo dia, Sharyati, juntamente com sua filha, conhecida como Shukanya, foi ao ashram de Tyavana Muni. Lá, Sukanya viu duas substâncias refulgentes dentro de um buraco de minhoca, e por acaso espetou aquelas duas substâncias brilhantes. Logo que assim ela procedeu, o sangue começou a jorrar daquele buraco. Consequentemente, o rei Sharyati e seus companheiros sofreram de constipação
e retenção urinária. Ao investigar por que as circunstâncias subitamente mudaram, o rei descobriu que Shukanya era a causa deste infortúnio. Então todos ofereceram orações a Tyavana Muni simplesmente para satisfazê-lo de acordo com seu próprio desejo. E Devagya Shariati ofereceu sua filha a Tyavana Muni, que era muito idoso. Quando os médicos celestiais, os irmãos Ashwini Kumaras, certa vez visitaram Tyavana Muni, o Muni pediu-lhes que lhe devolvessem sua juventude. Os dois médicos levaram Tyavana Muni a um lago específico, no qual se banharam e recobraram plena juventude. Depois disso, Shukanya não conseguia identificar quem era o seu esposo. Então ela rendeu-se aos Ashwini Kumaras, que estavam muito satisfeitos com sua castidade, e a colocaram novamente ao lado do seu esposo. Tyavana Muni ocupou então o rei Shariati em realizar o Soma Yagya e concedeu aos Ashwini Kumaras o privilégio de beber Somarasa. O rei dos céus, o rei Indra, ficou muito furioso com isto, mas não pôde fazer nenhum mal a Shariati. Desde então, os médicos Ashwini Kumaras receberam permissão de compartilhar de Somarasa. Mais tarde, Shariati teve 3 filhos chamados Uttanabhahi, Anartha e Burishena. Anartha teve um filho cujo nome era Revata. Revata teve 100 filhos, dos quais o mais velho era Kakudimi. Kakudimi foi aconselhado pelo Senhor Brahma a oferecer sua bela filha, Revati, a Baladeva, que pertence à categoria Vishnu Tattva. Após adotar este procedimento, Kakudimi retirou-se da vida familiar e entrou na floresta de Badharikashram para executar austeridades e penitências. Então aqui a gente tem um pouquinho da história de Revati, a esposa do Senhor Balarama. Né? Então, Kakudimi, que nome, né? Kakudimi foi aconselhado pelo Senhor Brahma a oferecer sua filha, Revati, a Baladeva. Então vamos começar a partir do verso número 1. Eu acho que o Pátrica está muito interessado em ouvir onde é que fica esse lago, né, Pátrica? Está ficando velho, né, Pátrica? Não sei se aqui vai dizer, Pátrica, eu acho que não. Você ficou muito curioso com essa história. Hã? Então vamos lá. Verso número 1. Shri Shukadeva Goswami prosseguiu. Ó rei, Shariati, outro filho de Manu, era um governante bastante inteirado no conhecimento védico. Ele deu instruções sobre as cerimônias que ocorrem no segundo dia do Yagya a ser realizado pelos descendentes de Angira. Shariati tinha uma bela filha de olhos de lótus chamada Shukanya, com quem foi à floresta a fim de visitar o ashram de Tyavana Muni. Enquanto a mesma Shukanya, cercada por suas amigas, apanhava várias espécies de frutas das árvores da floresta, ela viu dentro de um orifício de minhocas muitas estruturas brilhando como luzeiros. Verso 4.
Como que impelida pela providência, a garota ignorantemente espetou aqueles 2 vagalumes com um espinho, e ao serem espetados, o sangue começou a jorrar deles. Em consequência, todos os soldados de Chariate imediatamente viram-se impelidos a urinar e defecar. Ao perceber isso, Chariate, surpreso, falou aos seus associados: quão estranho é que um de nós tenha tentado fazer algo errado e Tyavana Muni, o filho de Brigu, quão estranho é que um de nós tenha tentado fazer algo errado a Tyavana Muni, o filho de Brigu. De certo, parece que alguém entre nós contaminou esse ashram. Verso 7. Estando com muito medo, a garota Shukanya disse ao seu pai: fiz algo errado, pois ignorantemente espetei com um espinho 2 substâncias luminosas. Era honesta, né? Após ouvir essa afirmação proferida por sua filha, o rei Chariate ficou com muito medo. De várias maneiras ele tentou aplacar Tyavana Muni, pois era de quem estava sentado dentro do buraco de minhocas. Então ela tentou aplacar Tyavana Muni, pois era ele quem estava sentado dentro do buraco de minhoca. Resolveu meditar num buraco de minhoca. Patrick, por favor, essas coisas não é para você, Patrick. Por favor. Ele já fica, os olhos desse tamanho, animado. Meditar no buraco de minhoca. Continuando. O rei Chariate, sendo muito introspectivo e compreendendo então as intenções de Tyavana Muni, deu sua filha em caridade ao sábio. Assim, libertado do perigo após grande dificuldade, ele recebeu a permissão de Tyavana Muni e voltou para casa. Tyavana Muni era muito irritável, porém, já que o obtivera como esposo, Shukanya tentava relacionar-se com ele muito cuidadosamente, de acordo com o temperamento dele. Conhecendo sua mente, ela prestava-lhe serviço sem se confundir. Depois de passado algum tempo, aconteceu que os irmãos Ashwini Kumaras, médicos celestiais, chegaram ao ashram de Tyavana Muni. Após oferecer-lhe respeitosas reverências, Tyavana Muni pediu-lhe que lhe devolvessem vida juvenil, pois eles tinham a capacidade de concretizar este desejo. Tyavana Muni disse: embora não tenhais permissão de beber somarasa nos sacrifícios, prometo dar-vos uma taça cheia. Por favor, consegui beleza e juventude para mim, porque elas são atrativas para as mulheres jovens. Os grandes médicos Ashwini Kumaras muito alegremente aceitaram a proposta de Tyavana Muni. Então disseram ao Brahmana: por favor, mergulha neste lago da vida bem-sucedida. Alguém que se banha neste lago concretiza seu desejo. Após dizer isso, os Ashwini Kumaras seguraram Tyavana Muni, que era um ancião inválido e doente, com pele flácida, cabelos brancos e veias visíveis em todo o seu corpo. Daí entraram os 3 no lago. Depois, 3 homens com belíssimos traços corpóreos emergiram do lago. Eles estavam vestidos com muito esmero e decorados com brincos e guirlandas de lótus. Todos tinham o mesmo padrão de beleza. A casta e belíssima Shukanya
não pôde distinguir seu esposo dos dois Ashwini Kumaras, pois eles possuíam a mesma beleza. Não conseguindo identificar o seu verdadeiro esposo, ela se refugiou nos Ashwini Kumaras. Os Ashwini Kumaras ficaram muito satisfeitos de ver a castidade e a fidelidade de Shukanya. Então mostraram de Tyavana Muni, seu esposo, e após pedir permissão a ele, regressaram aos planetas celestiais em seu aeroplano. Em seguida, o rei Shariati, desejando realizar um sacrifício, dirigiu-se à residência de Tyavana Muni, onde viu ao lado de sua filha um belíssimo jovem, tão brilhante como o sol. Ao receber reverências de sua filha, o rei, ao invés de abençoá-la, parecia muito insatisfeito e falou-lhe as seguintes palavras: Ó mulher insensata, ó mulher incasta, dize-me o que fizeste. Enganaste o mais respeitável esposo, que é honrado por todos, pois vejo que, pelo fato de ele ser velho, doente e, portanto, repulsivo, deixaste sua companhia para aceitar como seu esposo esse jovem, que parece um mendigo que vive nas ruas. Quem é que está falando isso? O rei, o pai dela. É o pai dela. Então ele não sabia, né? Que o rapaz, Shariati, como é que é o nome? É Shariati. Tyavana Muni, que é o sábio. Shariati é o rei. Então, como é que era o esposo da... Vocês lembram? Bom, mas aqui ele não está dizendo, não. Só os três, hein? Sim, é um Muni, é. Ela se casou com o Muni, foi. Tyavanya Muni. Só que os Ashwini Kumaras entraram junto com Tyavanya, né? Tyavakya Muni. Tyavana Muni. Aí todos três saíram muito belos, né? E aí então ela estava confusa, né? E o pai dela, então, o rei Shariati, ficou questionando por que ela agora tinha mudado de esposo, porque Tyavana Muni era velho, né? Então já foi acusando ela. Ó minha filha, ó tu que nasceste em família respeitável, como foi que degradaste tua consciência dessa maneira? Como é que descaradamente mantens um amante? Com isso degradarás as dinastias de teu pai e de teu esposo, lançando-as em uma vida infernal. Shukanya, entretanto, sentindo muito orgulho de sua castidade, sorriu ao ouvir as censuras feitas por seu pai. Ainda sorrindo, ela lhe disse: meu querido pai, este jovem que está ao meu lado é teu verdadeiro genro, o grande sábio Tyavana, que nasceu na família de Brigo. Deste modo, Shukanya explicou como seu esposo recebera o belo corpo de um jovem. Ao ouvir isso, o rei ficou muito surpreso e com grande prazer abraçou sua amada filha. Tyavana Muni, por seu próprio poder, capacitou o rei Shariati para realizar o Soma Yagya. O Muni ofereceu aos Ashwini Kumaras uma taça cheia de Somarasa, embora eles não tivessem permissão de bebê-la.
O rei Indra, sentindo-se perturbado e irado, quis matar Tyavana Muni e, portanto, pegou impetuosamente o seu raio. Mas Tyavana Muni, através de seus poderes, paralisou o braço de Indra e susteve o raio. Embora os Ashwini Kumaras fossem apenas médicos e, portanto, estivessem excluídos de beber Somaraça nos sacrifícios, os semideuses consentiram que, daquele dia em diante, eles bebessem o néctar. O rei Shariat gerou 3 filhos, chamados Uttanabhahi, Anarta e Bhurishena. De Amrita surgiu o filho chamado Revata. Ó Maharaj Parikshit, subjugador dos inimigos, este Revata construiu nas profundezas do oceano um reino conhecido como Kushathali. Ali ele viveu e governou extensões de terra, tal como Anarta e outras personalidades. Ele tinha 100 excelentes filhos e o mais velho dos quais era Kakudimi, famoso Kakudimi. Pegando sua própria filha, Revati, Kakudimi dirigiu-se ao Senhor Brahma em Brahmaloka, que é transcendental aos 3 modos da natureza material, e perguntou-lhe qual o esposo ideal para ela. Quando Kakudimi chegou lá, o Senhor Brahma estava ocupado em ouvir músicas apresentadas pelos Gandharvas e não dispunha de tempo para falar com ele. Portanto, Kakudimi ficou espantado ficou esperando e, terminada a execução musical, ele ofereceu reverências ao Senhor, o Senhor Brahma, e então revelou o seu acalentado desejo. Após ouvir suas palavras, o Senhor Brahma, que é muito poderoso, riu bem alto e disse a Kakudimi: ó rei, todos aqueles que desiste no âmago de seu coração a aceitar como genros, faleceram no devido tempo. Ó rei, todos aqueles... Deixa eu ler de novo aqui. Ó rei, todos aqueles que decidiste no âmago de teu coração aceitar como genros, faleceram no devido tempo. Já se passaram 27 Chatu Yugas. Aqueles que poderias ter escolhido já faleceram, bem como seus filhos, netos e outros descendentes. Nem sequer consegue alguém ouvir seus nomes serem pronunciados. Ó rei, vai-te daqui e deixa tua filha para o Senhor Baladeva, que ainda está presente. Ele é muito poderoso, na verdade, ele é a suprema personalidade de Deus, cuja porção plenária é o Senhor Vishnu. A tua filha é digna de ser oferecida a ele em caridade. O Senhor Baladeva é a suprema personalidade de Deus, aquele que ouve e canta a respeito dele purificar-se. Porque sempre é o bem-querente de toda a entidade vivas, ele veio com toda a sua parafernália
para purificar todo o mundo e aliviar sua carga. Tendo recebido esta ordem do Senhor Brahma, Kakudimi ofereceu-lhe reverências e regressou à sua própria residência. Então ele viu que sua residência estava vazia, tendo sido abandonada pelos seus irmãos e por outras pessoas, que com medo de seus vivos superiores, tais como os Yakshas, eles estavam vivendo em diversas regiões. Em seguida, o rei deu sua belíssima filha em caridade ao sumamente poderoso Baladeva, e então afastou-se da vida mundana e foi a Badarikashrama para satisfazer Naranarayana. Assim encerram-se os significados Bhaktivedanta do 9º canto, 3º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O casamento de Shukanya com Tyavana Muni. Ok? Então, muito obrigado a vocês. Desculpem alguns aí. Maharaj, o senhor pensa que os assim Kumaras não podiam tomar Somarasa, porque está falando aqui porque eles eram só médicos? É porque, será que eles eram com uma arte que, mesmo sendo muito elevados, era considerado Shudra, igual aquela vez que a gente estava falando sobre se existe Varnashram? Diz que os médicos são descendentes de Shudras, né? Descendentes não, é classificado como Shudra. Aqui não tem nenhuma explicação, eu não posso especular, né? Sobre os Ashwini Kumaras. Inclusive eles foram quem geraram Nakula e Sahadeva, né? O próximo capítulo, interessante, do Vasa Muni ofende Ambarisha Maharaj. Pensei que era Patraka Maharaj, eu li errado aqui. Ambarisha. Ok, gente? Então, amanhã a gente continua a leitura desse capítulo, que, assim, vamos terminar logo, porque tem poucos significados, né? Prabhupada. Mas o próximo, do Vasa Muni, é um capítulo muito rico. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? Hare Krishna.